bom demais estar com você nesse horário da tarde, falando um pouquinho sobre psicanálise, um processo de cura, sobre o emocional e também compartilhando algumas experiências e vivências que nós temos ao longo de 20 anos tido o privilégio de participar na transformação de vidas, de participar na orientação boa, saudável e com certeza isso tem nos alegrado o coração, né, ao longo desse tempo. E com certeza eu tenho podido olhar e sentir e perceber e agradecer por todos os dias em que esse chamado, em que esse propósito tem se cumprido aqui na minha vida através da comunidade Transformar, através da atividade profissional, através das mentorias, através de conhecer você, de conhecer os nossos alunos, os nossos mentorados, que tem assim também contribuído para a nossa vida, porque eu sempre digo que o caminho de cura é um caminho de mão dupla. Quanto mais eu posso contribuir para o bem na sua vida, mais você também contribui para o bem na minha vida. E essa troca saudável vai nos mostrando um percurso ainda mais excelente. Como eu gosto de fazer, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista sênior há mais de 20 anos. Sou também fundadora da comunidade Transformar, uma comunidade que acredita que o processo de cura do ser humano ele está ligado a você perceber, né, o que vai na sua alma, o que vai na sua mente, aquilo que você vivenciou nas suas histórias. Então, aqui na comunidade Transformar, nós acreditamos que todo o processo de vida do ser humano ele contribui tanto para as dificuldades quanto também para o processo de cura. Então, a gente costuma dizer que a sua história é importante e ela é poderosa, o seu corpo é poderoso, a sua mente é poderosa, as suas emoções são poderosas e quando tudo isso se alinha, se harmoniza, te direciona para um nível de espiritualidade também poderoso. Porque não tem como você viver uma sensação e uma verdade interna poderosa e não existir de maneira poderosa, não existir de maneira plena, de maneira inteira. Então, dentro do processo de cura, seja ela cura física, onde você aprende a ser curado dos sintomas, seja ela de cura emocional, de cura mental ou de cura espiritual, é muito interessante você perceber os níveis que você acessa e que tudo passa por você, tudo flui através de você. Então, você e eu somos a conexão entre aquilo que o divino, entre aquilo que a espiritualidade quer manifestar na nossa vida e também é na sua vida e também é na minha vida que as emoções fluem, que os sintomas fluem, que os pensamentos fluem. Então, é bem importante focar em conhecer aquilo que vai na tua alma, porque afinal de contas, quando você para perceber, uma alma, ela tem o poder, tem a força de fazer um corpo viver, se movimentar. Uma alma, ela tem o poder de fazer uma mentalidade existir ou coexistir. A alma, ela tem o poder de fazer o emocional fluir de maneira saudável ou de maneira tóxica. Então, tudo que está gravado na alma vai acabar influenciando quem você é, os seus comportamentos, como o seu corpo reage, quais decisões você toma, para quais sentimentos você é mais direcionado, para quais sensações você traz aí uma observação, uma atenção maior, quais são os seus medos, quais são as suas angústias, os desafios, por que os ciclos se repetem. Então, na comunidade Transformar, que é uma instituição física, onde a gente recebe aqui pessoas na roda terapêutica, que é a tenda, né? Quando eu faço a chamada, hoje, por exemplo, quinta-feira, hoje é dia de tenda, hoje é dia de nós estarmos online com o nosso grupo, onde a gente vai conversar sobre relacionamentos e paternidade. Como esse processo ajuda e como esse processo também de relacionamento pode danificar a sua existência. E como você pode ser curado nisso, né?
Então, a gente recebe aqui na tenda, no dia de tenda, tanto online quanto presencial, às quintas-feiras, pessoas que estão aprendendo a ser curadas nos seus relacionamentos. Na comunidade Transformar, a gente também tem aí o curso profissional em psicanálise integrativo. Não é somente a psicanálise tradicional. A partir da psicanálise freudiana, nós também trazemos outros olhares. Nós falamos sobre outras teorias psicanalíticas, outros conhecimentos, e unimos a psicanálise a neurociências, unimos a psicanálise à perspectiva da filosofia, da sociologia, da antroposofia, da antropologia, mas também falamos de espiritualidade. Espiritualidade, sim. Por quê? Porque na comunidade Transformar, nós acreditamos que todo ser humano ele é composto de partes, ok? E todas as vezes em que você ignora uma das partes, você adoece, acontecem problemas. Ou todas as vezes em que você traz feridas muito profundas em uma das partes, você adoece, os sintomas são recorrentes, os relacionamentos se tornam difíceis, você não se aceita, os apegos são errados, né? Você acaba se apegando às dores, acaba se apegando às dificuldades e às repetições danosas, digamos assim. Então, nós acreditamos que todas as vezes em que você não percebe as partes que te compõem, você acaba danificando os modelos de relacionamento e sendo danificados por eles. E a espiritualidade inclui, deixa eu falar melhor, a espiritualidade é inclusa nessa lista. Haja vista que a espiritualidade é a capacidade que a sua alma tem de sentir e saber que ela precisa buscar a conexão com o Criador, que ela precisa buscar essa ligação com quem a formou. É claro que, para você que está me conhecendo agora e para o pessoal que já me conhece, eu sempre deixo bem claro que como espiritualidade eu creio e acredito na estrutura de Deus, o Filho e o Espírito Santo, né, que é Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas de repente você tem um outro modelo de espiritualidade, de estrutura religiosa, e eu sempre faço a mesma colocação, sempre focado com muito respeito. Essa forma de professar e viver a espiritualidade, ela está te melhorando como pessoa? Ela está te ajudando a transformar a sua vida para algo melhor? Aí você pode responder, tá sim, Tati, então a gente vai conversar sobre isso. Não, esse modelo não está me ajudando. Então você precisa rever alguns conceitos, porque tudo aquilo que te atrapalha a ser uma pessoa melhor vai te adoecer. E aí não é a espiritualidade em si que tem um problema, é a sua leitura que está danificada. É você que de repente aprendeu a viver algumas marcas afetivas muito doloridas e por causa disso você despeja no modelo de fé, no modelo de religiosidade, essa tristeza, essa mágoa, essa raiva, e aí você não se sente um ser humano melhor, entende? Você não consegue partilhar o bem, tem dificuldade de ser grato, tem dificuldades cada vez maiores nos relacionamentos. Então, na comunidade Transformar, nós acreditamos na transformação, na mudança da perspectiva de tudo que te compõe. Se o seu corpo ele está sempre adoecendo com sintomas psicossomáticos, ou seja, se toda hora você tem uma crise de ansiedade, e aí o pessoal fala assim, é uma crise de ansiedade, mas a maioria das pessoas não se dão conta que crise de ansiedade é dor no corpo, dificuldades de raciocínio, os pensamentos ficam embolados, sudorese aumentada, muitos suores, o suor fica muito mais forte. Algumas pessoas têm dificuldade de engolir alimentação, perda do sono, dificuldades no sono, dores de cabeça, dores nas juntas. Não é só uma crise de ansiedade, entende? Às vezes a crise de ansiedade ela vem acompanhada com aquele pânico, sabe? Onde dentro do peito aperta demais e você tem uma sensação de medo incontrolável e aí você pergunta, medo de quê? Não tem nada para te fazer medo ao redor, mas você está sentindo isso. Muita gente, às vezes, ainda acha que crise de ansiedade é uma bobeira, né? Recentemente, eu ouvi alguém falar para mim, não, depressão é coisa de gente fresca, crise de ansiedade é uma modinha da sociedade. E não, não é. São duas situações muito dolorosas para quem convive,
O corpo sente todo o impacto como realidade, mas as emoções estão fazendo com que você sinta muita pressão, muita coisa junta, e aí mistura tudo. É assim ou não é? Deixa subir aí um coraçãozinho, como eu falo sempre, para eu entender que você está acompanhando. E se quiser fazer algum comentário também, esteja à vontade, eu vou respondendo conforme a possibilidade, tá certo? Nesse momento é para isso, é para trocas, é para interação, tá? É para você lançar aí a ideia, a sua fala, o seu posicionamento, ou se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e eu entender que é possível responder ao vivo, a gente vai estar respondendo, tá certo? Então, quando a gente fala crise de ansiedade, ou quando as pessoas falam, né, estou em crise de ansiedade, ainda existem algumas que entendem que isso é um exagero, não tem noção do nível, da proporção que isso representa para quem está vivendo. E aí, aqui na comunidade Transformar, como mentora emocional, como psicanalista, né, como uma mulher que sabe o que é sobre sensibilidade feminina, como mãe, uma mãe que vive também os processos com seus filhos, como esposa, como profissional, como empresária. Olha quantas partes compõem a Tati, né? Todas elas estão dentro da Tati, assim como todas as partes de quem você é e aquilo que você faz compõem você. E aí, às vezes, essas partes, elas se sobrecarregam, elas entram em conflito, surge uma desarmonia e o seu corpo sente. Só que é muito comum também eu ouvir aqui, durante os processos de mentoria ou nas conversas, ou enfim, na comunidade e fora da comunidade, eu ainda escuto algumas pessoas falando sobre o fato de que a crise da ansiedade, no transtorno de ansiedade, ou uma síndrome do pânico, ou uma depressão, são situações de frescura, quando não são, tá? E aí, uma outra parte que eu sempre escuto é alguém dizer assim, poxa, Tati, mas eu já estou me cuidando tem anos e não melhoro. Recentemente, eu recebi no direct um texto, uma história de vida muito profunda, muito intensa, onde a pessoa relatava as dificuldades, algumas das dificuldades que viveu na infância, nos primeiros relacionamentos, e o fato de já estar se tratando de um processo depressivo com medicamentos, junto com a crise de ansiedade, como diagnóstico há alguns anos, e que ela estava já pensando em desistir dos tratamentos, ela estava já pensando em parar de se olhar, ela já estava cansada de ouvir as pessoas dizendo que isso era frescura, porque ela não melhorava nunca, porque é sempre a mesma coisa, por isso. E essa mulher, ela começou a comentar sobre estar acompanhando as nossas lives, sobre ter adquirido um dos nossos cursos na comunidade Transformar Online. Ela adquiriu um curso, Cure Suas Emoções, ou algo assim, um tema de cura, sobre como curar, né, a depressão e o pânico, se cure da depressão e do pânico. E ela foi mandando o relato informando que quando ela começou a assistir as aulas online, ela começou a perceber que, na verdade, além do processo depressivo e do transtorno de ansiedade que ela vivia no corpo, e ela entendeu que a química do corpo estava alterada, porque tanto a ansiedade quanto a depressão, elas alteram, elas mudam a forma com que o seu corpo produz a química para funcionar. Então, o funcionamento está alterado. E ali, durante as aulas, ela conseguiu perceber que todas as vezes em que ela teve crises muito profundas, o corpo teve essas alterações químicas, mas além das alterações químicas, ela conseguiu identificar quais eram as sensações que o corpo trazia, ela conseguiu aprender a parte do corpo que doía e qual emoção estava ligada ali. Para te dar um exemplo claro, quando a pessoa vive um sistema de crise de ansiedade, é muito comum ter muita dor no meio do peito, né? É como se literalmente fechasse, apertasse e isso causasse uma grande dor nessa região. Essa região, ela traz dentro das costelas, entre os pulmões, um nervo chamado nervo timo. E esse nervo, essa pequena musculatura, ela tem uma capacidade de absorção de impacto emocional muito grande. E todas as vezes que ela absorve demais como uma esponja,
que acontece? Quando ela está sobrecarregada, ó, perceba que eu fiz assim, ó, absorve, ó, se fecha, então o peito dói, da angústia, né? A garganta arde porque o ácido do estômago sobe. Então, quando ela contrai e absorve o impacto das emoções, chega um momento que ela libera aquela descarga. Então, quando libera aquela descarga, é o momento em que o seu corpo treme durante uma crise de ansiedade, é o momento em que o seu corpo se contrai e aí você tem ânsia de vômitos ou chega a vomitar mesmo. É o momento em que você não consegue respirar, a respiração fica muito ofegante, muito rápida, muito descontrolada. E aí é todo aquele momento que você sabe o que acontece. Algumas mulheres chegam a ter problemas intestinais gravíssimos, né? Algumas contorcem as extremidades, a mão, né, vira, enfim. Fica muito delicado. É o momento em que esse nervo libera toda a energia e aí, de uma vez, de maneira descontrolada. Só que as emoções que são gravadas, a força das emoções gravadas nesse lugar, no meio do peito, no nervo timo, são as emoções que vão falar que você está tendo dificuldade, por exemplo, de expressar o que pensa e o que sente de maneira assertiva, de maneira apropriada. A dor nesse nervo timo vai mostrar pra gente, vai mostrar para você o quanto de tempo você anda suportando viver situações aonde você se anula. Durante tantos anos, de repente desde criança ou até mesmo desde a gestação, você sofreu o impacto aí da rejeição e se sente sempre inferiorizada e você se guarda. Compreende? Deixa eu subir o coraçãozinho para eu entender que você está acompanhando. É assim ou não é, gente? Não é dessa forma que acontece? E aí, quando esse nervo libera essa emoção, porque ele tem um limite, o seu corpo sente o sintoma, o seu corpo sente o impacto. Então, quando ela começou a escrever pra gente, a descrever, né, no direct, um pouquinho de como ela estava se sentindo, de como ela estava aprendendo a observar o próprio corpo e de como isso estava ajudando a perceber em si um processo de cura, ela começou a descrever junto desse momento, quando ela começou a aprender a observar o corpo, que ela começou a praticar um outro ponto que eu ensino muito, que é sobre filtrar aquilo que você realmente dá importância. Vamos pegar esse ponto aqui para falar um pouquinho do emocional. Se você fizer uma relação das pessoas que realmente importam para você e das pessoas que você escuta e você dá a importância real ao que essas pessoas dizem, e você fizer um paralelo mostrando que aquela pessoa que você dá muita importância, quando ela fala algo, você também dá muita importância, você vai perceber que na maioria das vezes, você que está em transtorno de ansiedade, ou uma depressão, ou um pânico, você não consegue fazer esse filtro, você começa a dar importância a tudo e todos o tempo todo. É assim ou não é? Escreve aí pra mim. É assim que acontece ou não é, gente? As distorções afetivas de quem vive um transtorno de ansiedade, os afetos estão tão misturados, isso aí ó, é desse jeito. Os afetos estão tão misturados, as emoções estão tão embaralhadas, os pensamentos estão tão confusos, que você não consegue fazer um filtro. Isso aí, ó, sim. No momento do transtorno, no momento da ansiedade, no momento do pânico, no momento da deprê, você não consegue fazer esse filtro de perceber para quem e o que você está ouvindo e que você realmente tem que dar importância. Isso acontece porque dentro de você, no seu emocional, por mais que você entenda que precisa fazer, dentro do seu emocional existem tantos pontos doloridos
que você projeta para fora e aí de repente a pessoa solta uma frase e você fala, tá vendo? É isso aí mesmo. Você começa a catar migalhas afetivas. Você começa a buscar migalhas afetivas de qualquer frase, de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Se você não está bem, se está num transtorno de ansiedade, você está no trabalho e aí, sei lá, o elevador parou. Claro, é super incômodo, é horrível ficar preso no elevador. Mas de repente é algo que você suportaria 2, 3, 4, 5 minutos, mas o elevador parou, você nem sabe o porquê, você já ativa a reclamação, você já ativa um monte de medo, já ativa um monte de coisa. Entende? De repente você tá num dia que não tá legal e aí você faz uma comida que não tá tão gostosa, digamos assim, sei lá, o arroz queimou. E aí você mesmo começa a só reclamar, só reclamar, só reclamar. Ou então você tá nesse dia que você não tá legal, e aí você faz uma comida que não ficou boa, aí a outra pessoa reclama. Aí você pega aquela reclamação como se fosse um monstro cabeludo de 500 toneladas. E faz uma tempestade. Algumas pessoas fazem tempestades do lado de fora, mas outras fazem uma tempestade dentro de si. E aí começam a não ter filtro, né? Os pensamentos começam a ficar, tá vendo? Nada que eu faço tá bom, tudo que eu faço tá errado, é sempre comigo. Ele tá sempre reclamando, não valoriza o que eu faço. Não adianta eu me esforçar, é sempre assim, eu não vou fazer mais. Tudo que eu faço é uma porcaria, eu não sei porque que eu ainda tô aqui, eu não sei porque que eu tô viva, eu não sei porque que eu ainda tô nesse lugar, eu não quero mais ficar nesse mundo. Aí vai misturando tudo, porque o filtro tá quebrado. E aí com um filtro danificado, você começa a gerar dentro de você pensamentos e emoções que não são 100% reais, mas elas são absorvidas como verdades absolutas. Vamos pegar um exemplo desse. Eu fiz uma comida ruim e aí o pessoal reclamou que a comida tá salgada, mas eu tô num dia ruim, eu não tô num dia legal. Acontece ou não é? E aí, como a pessoa reclamou que a comida realmente está salgada, você vai começar a falar, tá vendo? Tudo que eu faço é assim, tudo que eu faço é ruim, tudo que eu faço não presta. Eu não sei pra que eu faço ainda, eu não vou fazer mais porcaria nenhuma. Gratidão pelo coraçãozinho que vem. Eu não vou mais fazer nada, eu quero mais que todo mundo morra de fome. Ou então eu não devia nem estar aqui mais, porque tudo que eu faço ninguém observa, ninguém me dá parabéns. E aí você vai lançando um monte de pensamentos tóxicos, pensamentos ruins, de um jeito, sem filtrar qual é a verdade. Porque quantas vezes você já fez uma comida boa e de verdade a comida tá salgada. Mas como você tá sensível, a proporção desse eco fica muito maior, muito mais danoso, muito mais tóxico. E aí o seu corpo, que já está fragilizado, não suporta, dói tudo. Dói ou não dói, gente? Dói tudo. Existem pessoas que já estão tão avançadas na fragilidade emocional que o corpo dói do alto da cabeça à pontinha da unha ao dedo do pé. O filtro está o quê? Está quebrado, está distorcido, está com as emoções embaralhadas. E aí eu não posso dizer para você que você não está sentindo que o que você está sentindo é uma mentira, porque você está sentindo, e se você está sentindo é uma verdade. Então, o terceiro ponto que eu quero destacar para você sobre processos de cura emocional é autorreconhecimento. Todas as vezes em que você vive e sente alguma coisa, mesmo que seja só um pensamento seu, o seu corpo entende como verdade. Se você acreditar no seu pensamento
que você não tem condições de resolver nada, você nunca vai resolver nada. As coisas sempre vão ser complicadas. Você sempre vai depender de alguém. Então, será que o ponto da verdade, de verdade, não seria o fato de você não se permitir resolver porque você ainda espera alguém para te resgatar? Para fazer por você? Agora, se você espera alguém para fazer por você, será que você se sente incapaz, improdutiva? Desde quando? Eu tenho certeza que avaliando essas questões, você vai perceber que você se sente assim desde menina, desde criança, desde menino. Ou de repente você nem vai conseguir colocar uma data, você vai pensar, Tati, eu não consigo te dizer desde quando, mas eu sei que eu sinto. Então é muito interessante perceber como você se sente, quais são os pensamentos nesse momento e se esses pensamentos que são reais para você, eles são válidos. Porque é você quem valida o que você pensa e o que você sente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando você sabe quem é, o que o outro acha não te machuca. Quando você sabe o que sente, o que o outro diz não te ofende. A ofensa, ela só encontra espaço quando você não tem certeza do que é e o que sente. Por exemplo, eu estou andando na rua, alguém me chama de preta. Me xinga e me chama de preta. Ah, sua preta. De maneira pejorativa. Mas eu sou preta mesmo, negra linda. Aquele lixo é daquela pessoa, não é meu. Agora eu vou querer entender o porquê que tá me chamando de preta. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não. Então, se eu não fiz, aquela pessoa tá com alguma coisa errada. Será que me cabe ir lá ajudar a resolver o problema dela? Às vezes não me cabe. E aí, se eu for lá me intrometer no problema dela, eu vou me prejudicar mais ainda. Então, a inteligência emocional vai fazer com que você passe a filtrar aonde você precisa estar e onde você não precisa mais estar. Com quem você precisa estar e com quem você não precisa mais estar. E o que isso tudo tem a ver com fibromialgia? O que isso tudo tem a ver com depressão, com ansiedade, Tati? Ora essa. Todas as vezes em que você impõe ao seu corpo de estar num local em que as suas emoções não querem estar, você adoece. Todas as vezes em que há uma desarmonia entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz, você adoece. Aí você pode dizer assim, mas eu não vou aos lugares e eu não vou aos lugares onde eu não quero ir e eu continuo doente. Então vamos parar para avaliar isso. Será que quando você decide não ir a um local, é porque você está em desarmonia com as pessoas ou você está com tanta desarmonia interna que você não quer se enxergar e aí você se esconde? Então você continua em desarmonia, você continua adoecendo, compreende? Quando a gente aprende aqui na mentoria, quando eu posso ter o prazer de orientar alguém sobre as dinâmicas de vida, eu costumo chamar a atenção desta pessoa para que ela perceba quais são as decisões dela no ambiente. Depois que ela percebe as decisões dela no ambiente, ela precisa interpretar como o corpo dela reage e quais emoções a mantém com essa reação. Se as emoções são válidas, são reais, como assim, Tati? Você está num ambiente, você precisaria estar num ambiente com alguém que é um agressor, ou que foi um agressor. Então é válido você não desejar estar. Então o que você vai fazer com isso? Vamos decidir.
eu estou num ambiente em que eu não gosto da minha prima, mas não tem um motivo grave. Por que você não gosta? Porque quando eu era pequena ela puxava minha orelha. Essa emoção é válida, é justificável? Ela é real? Eu não quero estar num ambiente porque eu acho que a fulana não gosta de mim. A fulana que não gosta de você ou é você que não gosta da fulana e não quer admitir? Todo o processo de cura interior, todo o processo de cura da alma, todo o processo terapêutico, todo o processo de evolução emocional, de evolução espiritual, você pode aí citar o nome que você achar melhor. Mas todo o processo passa por aprender a observar o que acontece no seu corpo. Vou voltar novamente, o que acontece no seu corpo, quais são as reações químicas, o que acontece na sua mente, como o seu cérebro reage, porque o cérebro está viciado em usar apenas um caminho. Todos os dias você sente tristeza. Todos os dias ele libera uma quantidade. Só um minutinho, tem uma moto passando. Quando eu costumo dizer, aqui a gente faz ao vivo. A vida acontecendo na prática. Então a vida na prática tem barulho, tem coisa que acontece que sai do controle. É a vida na prática, tá bom? Eu costumo dizer que aqui na comunidade a gente também lida com as impossibilidades e com as imperfeições, tá? Vamos lá, vamos recapitular. Todas as vezes em que o seu corpo adoece, a produção química do seu corpo está sofrendo alterações. Vamos dizer que o adoecimento é por causa de uma tristeza profunda, uma melancolia, porque nem toda tristeza é doença. Ok? Essa melancolia vai fazer com que o seu corpo produza menos serotonina. A química do seu cérebro vai produzir menos serotonina. Então, digamos que precisaria mandar 50 miligramas de serotonina para você sorrir. Ele só vai mandar 5. Então, o caminho neural só acostuma com 5. Compreende? O seu corpo não vai liberar 50 de repente, ou os 45 que está faltando de repente, enquanto você não aprender a liberar isso. Mas o seu cérebro, o sistema neural, só está mandando o caminho de 5. Mas ele suporta 50. Aí o que é muito prático ser feito? É muito prático correr lá para o medicamento. E como eu digo sempre, maravilhosa e boa ciência, mas a farmacologia, a grande maioria é viciante. Os farmacológicos, os medicamentos comprados em farmácia é um grande mercado, muito útil para algumas questões, mas quando criam dependência não é legal. E aí você corre para o farmacológico para poder liberar as outras 45, mas aquilo te provoca uma dependência que sozinha você não consegue produzir. O seu corpo não consegue produzir sozinho. E aí você chega aqui na comunidade falando sobre os medicamentos, ótimo que você está se cuidando. E eu pergunto, o que mais você está fazendo para que o seu corpo produza aquilo que você precisa, sem que você dependa somente dos medicamentos? Geralmente eu escuto nada. Às vezes eu faço um exercício, às vezes quando me dá ânimo. Olha, se você se cuidar só quando te dar ânimo, é por isso que você está desse jeito. Porque todas as vezes em que o seu corpo produz menos serotonina, se você compreendesse que precisa ir aumentando o ritmo dos exercícios, ainda que seja uma simples caminhada, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Caminhar é de graça. Junta aí, compra um tênis, coloca uma meia certinha e vai caminhar. O seu corpo durante a caminhada vai produzir a serotonina que você precisa. Só que isso tem que ser todos os dias. Mas aí o seu cérebro, que já estava acostumado a liberar o caminho só para 5 miligramas, vai começar a falar para você, não vai amanhã não. Para que você vai fazer isso? Não está adiantando. Você só está se cansando.
Olha o estresse que você está tendo, sempre uma dificuldade, não tem horário. Ele começa a mandar para você mensagens e pensamentos para boicotar a sua atitude. Sabe o que é assustador? A maioria das pessoas prefere paralisar o ato de caminhar para se cuidar e volta a ficar doente e volta a usar o medicamento, do que persistir na postura e continuar se cuidando e perceber que o cérebro sozinho voltou a produzir a dopamina que precisava. É um autoabandono surreal. Ó, tem um comentário aqui, ó. Tudo isso faz muito sentido para mim. Obrigada por comentar, mas é uma verdade, eu espero que você desperte. Porque você passa, a grande maioria das pessoas passam aí 10, 20, 30 anos escangalhando o corpo e quer curar em 2 semanas de caminhada, gente. Você está há 30 anos num relacionamento tóxico e você acha que em 2 dias de terapia vai mudar isso? Você está em 30 anos vivendo numa parentela difícil, complicada, arrastada, de repente convivendo aí com um narcisista, com um psicopata, com gente que te coloca para baixo, com gente que só te detona. E aí quando você encontra um recurso para viver algo melhor, você acha que o seu cérebro vai permitir que você mude isso? Sem que você se esforce? Aí na hora de escolher se esforçar para curar, ou voltar a estaca zero e se encher de medicamento, você escolhe o se encher de medicamento que não está resolvendo. Por quê? O processo de cura interior precisa ser feito. Deixa eu ler outro comentário. Faço um esforço enorme para fazer exercícios. Então, aí é o que a gente está conversando. A grande questão é que o esforço não tinha que ser enorme, tinha que ser prazeroso. Porque, o exercício é pesado, o horário é ruim, eu estou cansada. O cérebro vai começar a pontuar as coisas ruins e tóxicas. Mas ele não vai falar para você assim, é um esforço que está valendo a pena para você cuidar de você. E aí eu pergunto aqui para as minhas mentoradas, você está fazendo exercício para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Você está buscando essa melhora para quê? Eu quero ganhar massa muscular, tono muscular, eu quero ficar turbinada. Show de bola! Fica linda, maravilhosa, diva! E mais o quê? Será que você também está fazendo exercício entendendo que a sua produção química, e você está cuidando agora do seu corpo para poder aliviar os seus pensamentos e a sua alma? E aí, se você está fazendo exercício, mas você não traz aqui na sua mente o fato de que esse exercício está te ajudando a ser livre, a ser curada, a ser melhor, até que você fique 24 horas na academia, aquilo que era bom vai se tornar uma prisão. Porque tem muita gente que ainda não compreendeu que a dinâmica dos cuidados do corpo físico precisa vir acompanhado dos cuidados dos pensamentos que passam na cabeça. E esses pensamentos precisam vir acompanhados das emoções que vêm do seu coração. E as emoções que vêm do seu coração, elas precisam ser acompanhadas em avaliar quais são as mais importantes para você e quais são as emoções que você mais repete. Porque às vezes você repete uma coisa que é exagerada, é tóxica. Porque repetindo, você vai continuar mantendo contato com aquilo que dói. E agora, trazendo aqui para a mentoria emocional, a gente vai perceber que eu sei e você sabe que às vezes se livrar daquilo que dói é um desafio, porque é o único contato que você mantém com aquela pessoa que te feriu. De repente, se livrar dessa memória, dessa mãe tóxica, entender que não faz bem, admitir que você não precisa manter isso na sua vida, é abrir mão do contato com essa mãe. Entender que, mesmo doendo,
por você ter passado por um processo de toque indevido por quem deveria te proteger, mas aquela pessoa era importante para você de alguma forma, e aí abrir mão dessa dor é abrir mão da importância que aquela pessoa tem. Faz sentido para você? Deixa eu subir um coraçãozinho, deixa eu ler um comentário. Gratidão pelos comentários, viu? Diz assim, ó. Faço exercícios porque entendi que faz parte para o meu processo de cura emocional. Perfeito. Cuidando do corpo, cuidando do que vai da mente, cuidando do que expressam as emoções. Esse é o caminho de cura da alma. Porque é muito interessante perceber que nós somos compostos de um corpo físico. Você que está anotando, porque tem gente que fala assim, fala mais devagar, repete porque eu estou anotando. Algumas dessas lives, elas ficam, como se diz, algumas dessas lives, elas estão nas nossas redes sociais, tá? Então você pode ir lá no nosso canal no YouTube, no Spotify, você vai encontrar aí algumas dessas lives disponíveis. Outras estão sendo direcionadas para os nossos cursos na plataforma Transformar. Por exemplo, você que me acompanhou o ano passado e assistiu, né, as nossas lives que eram na parte noturna, e nós falávamos muito sobre o tema Somos Vivências. Nós fizemos, acho que mais de 3 meses, mais de 20 lives, falando sobre vivências e experiências da infância e que podem ganhar uma nova leitura e você aprender a ser curada na vida adulta. Essas lives, elas estão disponíveis na nossa plataforma. Você investe um valor muito bacana e você vai ter o conteúdo de um seminário que dá mais de 5 horas de seminário. De lives. Com muito conteúdo transformador. Ali a gente fala sobre identidade, ali a gente fala sobre perda, ali a gente fala sobre condição familiar, né? Eu utilizo muito alguns exemplos como a mulher à beirada do tanque de Samaria, eu falo sobre Neemias, sobre pessoas que são chamadas como curadores, assim como eu, né? Os curadores, eles andam ao redor das tristezas e olham a miséria do povo e lamentam. E aí os curadores, eles não devem paralisar nisso. Eles precisam ser estimulados a procurar uma ajuda, uma mudança, uma estratégia para que o povo seja livre, liberto e sarado. Então ali nessas lives, quando você entrar na nossa comunidade no acesso online, você clica no link e aí vai te direcionar para uma página de compra. Você vai começar a assistir e a receber estratégias de como você pode curar o seu emocional, como você pode curar o seu corpo e como você pode mudar a sua história de vida hoje. São mais de 5 horas de conteúdo, se eu não estou equivocada, mas creio que dá sim, dá muito mais, porque eu faço lives longas, as minhas lives são de 40 minutos, 1 hora, 2 horas de live, e ali você, assistindo todo aquele conteúdo, você vai tomando nota, e vai recebendo assim as estratégias, porque eu sempre estou ali pontuando como você pode mudar na sua vida. Se você não entendeu de um jeito, eu dou um outro exemplo até que você entenda. Então vai lá, visita a nossa plataforma, clica no link, investe em você, tá bom? E a gente está sempre falando sobre aprender a se perceber. Para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu acredito na espiritualidade, eu gosto sempre de frisar isso. Uma espiritualidade que liberta, uma espiritualidade que cura, uma espiritualidade que quer manifestar o melhor para você, uma espiritualidade que quer mostrar o melhor caminho. Só que além desse Criador estar longe ao redor da gente, né, o Criador do universo, digamos assim, ele proporcionou um ponto dentro da nossa alma, da minha e da sua alma, chamado essência, e essa essência é amor. Então, conforme a gente vai vivendo as nossas experiências, conforme você vai vivendo os impactos da vida, às vezes desde a gestação, você percebe que vão surgindo camadas em cima dessa essência, né? Deixa eu usar aqui meu colar como exemplo. Digamos que aqui é a essência de Deus na sua vida. O amor, ele está aqui.
Aí você foi gerada, começou a ser gerada uma dor. Sua mãe rejeitou, outra dor. Seu pai rejeitou, outra dor. Você nasceu, a família foi confusa, outra dor, ó, vai tampando. Você cresceu, se sentindo sozinha, outra dor. Se sentindo abandonada, mais uma dor. Se sentindo improdutiva, tendo que se virar sozinha, aprendendo a fazer tudo, tendo que se submeter aqui, ó. Só que aqui dentro, dá para enxergar aí? Dá, né? Tem uma pérola muito preciosa. E tem algo que eu tenho aprendido e vivido, que é o desafio do processo de cura emocional, espiritual e mental, que é ir removendo essas camadas. Você vai curando uma, depois você cura outra, depois você tira outra, depois, ó, e vai aparecendo o quê? O amor. A sua essência é amor. As dores estão encobrindo isso. O corpo está machucado, fecha mais. E aí quando você começa a se permitir entender como cura, quando você começa a usar o auto-reconhecimento, que é o que eu gosto de ensinar na mentoria, como é que faz isso? Vem para a mentoria que eu te mostro. Vem aqui para a tenda terapêutica. Adquire os nossos cursos. Quando você começa a aprender o auto-reconhecimento, você fala, nossa, ó, aqui eu me sinto inferior, menor do que os outros. Tudo para mim é mais difícil, mais escasso, porque eu acredito que tem que ser mais difícil, porque quando eu era pequena, eu tive muita falta de muitas coisas, eu me sentia desencaixada, uma ferida vista, vai ser curada, retira. Nossa, eu me sinto assim porque eu fui abandonada e é por isso que eu acho que eu tenho que fazer tudo para todo mundo. Agora eu não quero mais me submeter a isso, me sujeitar, outra ferida curada. Você está entendendo? O processo de cura emocional e de cura interior e o processo de uma espiritualidade saudável é remover as camadas que te doem para que você encontre essa essência. E é nisso que eu acredito. A comunidade Transformar acredita em buscar a essência dentro de você. Essa essência de amor, de paz, de compaixão, de melhoria, de transformação. Por isso que no início da live de hoje eu falei, se você vive uma espiritualidade que não te melhora, você precisa rever os seus conceitos, porque o problema não é a espiritualidade, são as suas camadas que fazem a leitura dela, porque a espiritualidade quer te conduzir para o amor. Só que assim, retirar as camadas sozinhas é fácil? Não. E eu te oriento a não fazer isso sozinha. Procure apoio, procure ajuda, procure um grupo, procure uma mentoria, procure a comunidade Transformar. Procure alguém que já passou o processo e consegue te conduzir a um local um pouquinho mais profundo. E aí, como profissional, eu vou ser bem cri-cri, bem direta com você. Cuidado quando você procura gente rasa. Cuidado quando você procura gente superficial que conta a experiência dos outros somente. Porque até onde eu entendi, a profundidade e a autoridade no mundo espiritual e emocional estão vinculadas ao nível de intimidade e estão vinculadas aos níveis das próprias experiências que o mentor viveu para te inspirar. Deixa eu ler um comentário aqui. Eu tenho aprendido a sair das... Vamos lá. Eu tenho aprendido a sair da dor e a experimentar esse prazer do coração. Tenho me permitido e com você sempre aprendo mais. Obrigada! Para mim é um presente. Quando vocês comentam para mim os bons frutos das trocas, seja aqui das lives, seja dos nossos cursos, seja no curso da psicanálise, seja na mentoria, na comunidade Transformar, para mim é um presente. E como eu estava dizendo, você precisa ser cauteloso, cautelosa, com quais pessoas e experiências você vai se envolver para que a sua alma seja curada. Porque esse professor, esse mestre, esse mentor, ele só vai conseguir te conduzir a um processo de cura no mesmo nível que ele já foi. Olha, eu gosto muito dos exemplos bíblicos, né? O Paulo, que é um cara fenomenal, ele teve uma experiência no mundo de espiritualidade
E se você procurar nas Escrituras, está escrito: quando encontrei a Jesus, quando vi a verdadeira luz, caí como cego, surdo e mudo. Fui tomado por alguns dias até que veio um profeta, um servo, e impondo as mãos sobre mim, tudo mudou. Olha só, ele foi cego, surdo e mudo. Ou seja, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele falava e aquilo que ele via foi transformado, foi tocado. As partes cognitivas. Lembra que eu estava falando sobre o transtorno de ansiedade, sobre o pânico e a depressão? Que eles alteram o nosso corpo, eles alteram o seu corpo. Então a forma com que você escuta é alterada, você fica mais irritada. A forma do que você fala é alterada, o tom da sua voz muda. Algumas perdem a voz, outras ficam com uma voz estrondante, quer gritar, quer falar, quer abrir a boca bem aberta. E a forma com que você olha é alterada, porque agora você não vê brilho nas coisas mais, não tem ânimo mais. Ou então olha tudo com malícia, com maldade, sabe? Com desdém, com sarcasmo. As Escrituras vão dizer que os olhos são a candeia da alma, ou seja, eles esclarecem o que vai dentro de você. Então, quanto mais malicioso for o olhar, mais maliciosa é a pessoa. Quanto mais sarcástico for o olhar, mais sarcástico é a pessoa. E ali as suas partes cognitivas vão sendo alteradas, vão sendo modificadas, porque as experiências interiores, no seu interior, não tá legal. A energia que vibra dentro de você não tá legal. Eu ontem comentei na turma da psicanálise, numa das aulas. Eu sei que vocês vivem também isso. Eu vivo isso. Tem gente que tem uma energia tão tóxica, tão pesada, que quando chega perto de você, a sensação que dá é que você foi drenada. E é uma verdade, porque a energia do corpo é uma energia que vibra, que expande, você sente. Então, quando algo ruim se junta com aquilo que é bom, ele vai tentar drenar aquilo que é bom e cansa. E olha que eu não estou trazendo isso para o lado místico, ok? Eu estou falando de energia, física quântica. Falando de espiritualidade, isso é muito mais profundo, porque existem sim agentes que drenam. Existem sim os possessores, existem sim pessoas que têm a alma tóxica, têm assim uma espiritualidade pesada que suga a outra pessoa e adoece. Se você que tem essa sensibilidade não souber se observar, não souber se proteger, você adoece. O seu corpo sente, as suas células ficam frágeis e aí começa todo aquele mecanismo. A espiritualidade suga, a sua alma sente, o seu corpo sente, as células ficam frágeis, produzem coisas erradas, produzem coisas pouquinhas, aí o seu cérebro produz pouco, aí o seu corpo tem pouco nutriente, aí você adoece. Aí você vai no médico, faz exame em cima de exame, em cima de exame, aí o médico fala, toma esse medicamento. Aí você vai lá, utiliza os medicamentos todinhos. Melhora um pouquinho, daqui a pouco, tudo de novo. Você ainda não aprendeu a proteger a sua energia. E isso não tem nada de místico, isso é química, isso é física, e isso é espiritual também. As pessoas que têm uma estrutura de sensibilidade espiritual maior, porque existem, elas sentem muito mais isso. Elas sentem sair poder, sair energia. Tati, que história é essa? Você estava falando de transtorno de ansiedade, agora está falando de espiritualidade, porque nós somos seres conectados em tudo. Não tem como você dizer para mim que vai ter um processo de cura emocional sem você aprender a alinhar a sua energia e a sua espiritualidade. Enquanto você nutrir uma emoção tóxica, a sua espiritualidade vai ser tóxica. O seu corpo vai ser tóxico. Enquanto você for nutrido de uma emoção distorcida, a sua espiritualidade vai ser distorcida e o seu corpo vai ser distorcido. Enquanto você não nutrir em você uma boa energia, seja com os bons pensamentos, seja com a liberação da raiva, seja com a percepção das suas emoções reais, conduzindo ela para um local melhor,
você vai continuar adoecendo e sua espiritualidade vai ter uma manifestação adoecida. E aí você vive um fluxo de energia no seu corpo, que as suas células são compostas de átomos e elétrons energéticos. Ciência básica, neurociência, química. Aí a gente encontra hoje no século XXI a medicina energética, que graças a Deus está numa crescente de popularização. Mas a medicina energética sempre aconteceu, sempre houve medicina energética. E aí a medicina energética, a gente observa, por exemplo, Jesus dizendo assim, epa, alguém tocou em mim e saiu o poder. O poder de alguém saiu para o outro e curou. Ah, mas ele era Jesus. Pedro está à porta do templo e fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E toca naquele homem. E ele levanta e anda. É Pedro. Paulo está andando numa cidade, dois homens se aproximam dele junto com uma jovem. Essa jovem diz as escrituras que tinha um espírito de adivinhação. Ela viu o futuro, ela via as coisas. Eu, Tatiana, como estudiosa, acredito que ela já tinha esse talento, mas o mundo espiritual distorcia. Mas isso é uma outra matéria. O fato é que ela era presa no mundo de espiritualidade que se aproveitava de um talento que ela tinha. E aí Paulo fala para ela, seja livre. E aquilo passa. A energia daquela jovem é restabelecida de maneira correta. Não estou falando de místicos, estou falando de pessoas que chegaram num nível de vibração interna tão potente que quando elas davam uma ordem, quando elas decidiam fluir para o outro, os processos de cura e milagre aconteciam. Faz sentido para você? Deixa subir aí o coração. Aqui na comunidade Transformar, nós acreditamos que todos nós somos capazes de alcançar esses níveis. Todos nós somos capazes de aprender a olhar para dentro de si, das suas emoções, a identificar o fluxo da energia, sim, quantos hertz ela está vibrando, como isso está vindo para o corpo e como você pode mudar esse fluxo para acontecer um milagre em você, porque você se alinhou com a sua espiritualidade. Aqui na comunidade Transformar, a gente acredita que tudo flui através de uma espiritualidade saudável. Agora, você precisa aprender a permitir, você precisa aprender a identificar esses pontos no seu corpo, nos seus pensamentos, na sua alma, nas suas emoções e como você processou tudo isso na sua história. Então, quando a gente começa a ensinar, quando a gente começa a desenvolver aqui a tenda terapêutica, quando a gente participa da imersão, né? A imersão a gente junta um número de pessoas, é um número limitado, porque eu gosto de estar sempre perto das pessoas, e aí a gente passa 2 dias, imagina 2 dias com a Tati Lima e a equipe, e ali você vai ter vivências onde você vai sentir a vibração do seu corpo, você vai sentir o poder da espiritualidade e você vai perceber como alinhar isso de maneira harmônica e você vai sair dali transformada, curada. Mas aí são processos que você precisa aprender a se permitir e você precisa aprender a viver, a se permitir estar vivendo isso, a investir em você. Poxa, Tati, mas eu já participei, eu ouvi isso recentemente, eu já participei de, 20 mil congressos ao longo de anos e sempre a mesma coisa. Porque todas as vezes em que você vibra na mesma energia, você vai ter a mesma coisa. Tem gente que está online hoje, por exemplo, assistindo a nossa live, tem gente que assiste o nosso curso, que sabe quando chega aqui para estudar na psicanálise, ou na tenda, ou na imersão, sente a diferença da energia, não sente? Da presença da espiritualidade, do agir, do mover, de como os pensamentos
trazem à memória as experiências vividas na infância e aquilo dá um estalo e a pessoa, nossa, sente no corpo e daqui a pouco a dor que estava no corpo não está mais, e aquela dor não voltou mais e está curado. Obrigado pelos corações. São experiências que a gente vive aqui na comunidade Transformar. É muito interessante que quando eu, Tatiana, comecei nesse processo de falar de cura emocional, de cura interior, de espiritualidade, era tanta gente falando, você está ficando fora da caixa demais, isso não existe, você está saindo do normal. Graças a Deus eu saí do normal. Graças a Deus eu consegui aprender a essência do que é estar em contato com o Criador e permitir com que isso tudo flua através de mim, para que a sua vida seja curada, seja sarada, assim como a minha tem sido. Então, todas as vezes em que alguém declara que através dos nossos aprendizados tem visto os processos de cura, de transformação, de mudanças na família, todas as vezes que alguém declara como tem se sentido curado, como tem se sentido curada, todas as vezes que alguém vem estudar com a gente, todas as vezes que alguém agenda um atendimento da mentoria comigo ou com a equipe, todas as vezes que eu posso fazer uma imersão, que é uma coisa que a minha alma se alegra, transborda, você não tem noção, a gente dança, a gente canta, a gente ouve música, a gente faz roda na fogueira, a gente se conecta aqui um com os outros, olhos nos olhos, pega nas mãos. Tem uns processos, uns detalhes que só estando próximo para sentir. O meu coração, eu vejo meu rosto assim, se abrir na live, porque é muito fantástico. Não é como todo local que você vai, porque a gente tem aprendido a ser especial, sim, e respeitar o tempo de cada um. Então é bem interessante que nos processos de cura você precisa perceber as partes do caminho que trilha. Você precisa aprender a perceber que, como eu estava dizendo, o seu corpo precisa ser curado, os seus pensamentos precisam ser curados, as suas emoções e as experiências que você viveu e que você ainda traz com você para o dia de hoje. E aqui a gente ensina as estratégias para que você possa permitir isso aos poucos e no seu tempo. É muito bom poder estar junto. É muito bom poder ouvir uma pessoa que não conseguia comer porque o transtorno de ansiedade apertava a garganta, chegar aqui na comunidade, como a gente faz no presencial, sentar à mesa do café e tomar café com a gente e falar, nossa, é um presente poder tomar um café, comer. Ou quando o pessoal está no online, que manda no direct as experiências do que está vivendo quando assiste os nossos cursos. Eu acredito e tenho vivido e posso dizer para você, tudo parte da maneira com que você se permite. Enquanto você não se permitir, você vai continuar nos farmacológicos, você vai continuar no relacionamento tóxico, você vai continuar adoecendo, você vai continuar vivendo experiências de dores no seu corpo. Mas no momento em que você se permite, você busca o conhecimento, não fica mais sozinha, busca a sabedoria com pessoas que trilharam o percurso um pouquinho primeiro e, como eu disse, já não estão mais no raso. Pessoas que já conhecem algo um pouco mais profundo. E aí você vai percebendo que a profundidade do conhecimento, ela tem que alinhar para melhor o seu corpo, as suas emoções, os seus pensamentos e o que vai na sua alma para que você possa viver uma espiritualidade mais potente, tá certo? Essa é a partilha que eu gostaria, deixa eu falar melhor. Essa é a parte que eu gostaria de trazer para vocês hoje nesse horário. Todos os dias, às 13h30, de segunda a sexta, nós estamos aqui contribuindo uns com os outros, fazendo uma troca gostosa, trazendo uma live, falando de temas variados, sempre falando do corpo, da alma e da espiritualidade. Sempre falando, o seu corpo é poderoso, a sua alma é poderosa, a sua vida é poderosa e a sua espiritualidade é poderosa. E você precisa aprender a alinhar isso tudo dentro de você para encontrar o que eu disse. Lembra disso? O segredo que é o amor do Pai. Tá certo?
O mais importante de tudo sempre foi o amor. E aí você vai ter que tirar as camadas de cima até perceber essa essência em você. E a comunidade transformar, junto com as pessoas que já fazem parte, junto com, sim, um espírito de vida, junto com o Criador, junto com gente do bem que está se juntando, está ganhando um formato poderoso. E eu quero te convocar a fazer parte da comunidade transformar. Então, quer saber como? Chama no direct, ou então entra lá nos nossos contatos, no link tem um contato do nosso WhatsApp. A Bia vai ser assim muito feliz em poder receber você para conversar, e verifica como você pode fazer parte dessa comunidade que só cresce. Essa comunidade como você nunca viu. Algo diferente, algo saudável, poderoso, palpável e real para transformar a sua vida, para tirar você dessa situação do pânico, da ansiedade, para modificar a sua estrutura de pensamentos, para que você descubra uma espiritualidade e para que você descubra um ser melhor. Nós estamos aqui para servir. Entenda bem. Nós não estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser. E depois para vir até você. Servir. Então a gente pratica primeiro. E depois a gente mostra para você que é possível sim ter uma qualidade de vida, uma estrutura emocional saudável, ter uma saúde plena e um contato com o Criador de uma maneira esplêndida, tá certo? Como eu faço sempre nesse tempo, quero agradecer a você pelo carinho. Amanhã, 1h30 da tarde, a gente está junto de novo, tá certo? E aí eu quero pedir para você, eu creio no poder das mãos, o poder que flui através delas. Então eu peço para que você abençoe a sua vida, colocando as mãos aqui na sua terra, colocando as mãos aqui no seu céu, a terra das suas emoções, o céu dos seus pensamentos e sonhos e sentimentos. E nós vamos juntos agradecer dizendo: Criador, muito obrigada por esse dia. Que a grandeza seja tua, assim como a glória, assim como toda a majestade, assim como todo o amor que tu tem, mas que o Senhor decidiu, Pai, colocar aqui dentro da gente, para que a gente tivesse uma bússola que mostrasse para onde seguir. Então nos ajuda, esclarece os pensamentos, tranquiliza, esclarece as emoções, tranquiliza, para que a gente possa encontrar essa bússola e seguir em amor. Ajuda a comunidade a transformar e aqueles que a compõem, aqueles que já chegam aqui presencialmente, aqueles que estão online, aqueles que vão chegar, mas que já fazem parte porque o coração arde por buscar transformações reais e verdadeiras que estão em contato contigo. Então, independente de como esteja aqui a terra das emoções, que a sua palavra em amor brote e mude o solo. Eu acredito que pode mudar. Independente de como estejam os pensamentos e os sonhos, que a sua presença real mostre estratégias e brote, e os sonhos alinhados contigo, na tua presença, sejam verdadeiros e reais e frutifiquem. Que a nossa mensagem declarada através da nossa voz, lançada no universo, encontrando as almas, toque, porque aqui é de uma alma para outra alma, e que a cura flua, e que elas permitam absorver o carinho, o amor que vem de ti, através de mim, para curar a cada uma nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos e na sua alma. Também peço para que em cada ponto escuro haja a luz, a sua luz, para que as energias da tristeza sejam modificadas para o fluir da alegria, para que a energia da dor seja modificada para a energia da saúde e da vitalidade, para que a energia das memórias que aprisionam sejam modificadas para memórias de liberdade, para memórias de alcances e realizações e produtividade. Que aqui na terra da comunidade transformar seja próspera, porque a tua presença é real a cada dia, e todos os que cheguem até nós conheçam essa prosperidade, que os sonhos alinhados cresçam, que nós possamos ouvir as vozes dizendo: a comunidade transformar
me ajudou, a Tati tem nos ajudado, mas a presença do Espírito tem sim feito grandes coisas e nós estamos alegres. Como a minha alma se alegra, tu conhece. Muito obrigada porque eu pude partilhar um pouco do que acredito, um pouco do meu ser, para vir até cada um de nós. Um pouco daquilo que eu tenho vivido como mentora, como psicanalista, como alguém que conhece o teu amor, como alguém que mergulha em profundidades, porque isso é visto e revelado a todos que chegam até nós. Muito obrigado pelas pessoas que acreditam e estão conosco aqui, Pai. Todos os dias na comunidade Transformar, buscando realizações. Que a prosperidade e as suas bênçãos nos alcance, hoje e sempre. Tá certo?